De janeiro a outubro de 2024, foram criadas 5.562 vagas de empregos formais em Piracicaba. Neste mês de outubro, a cidade teve um saldo positivo de 396 postos de trabalho formais. Desde 2021, são mais de 24 mil novos postos de trabalho formais na cidade. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Euclides Libardi, reforçou que Piracicaba deve seguir a tendência de crescimento na empregabilidade nos próximos meses. Esse é um crescimento contínuo, porque nós temos muitas indústrias já se instalando, algumas se ampliando, certo? E quando a indústria amplia, ela leva junto, porque fora o serviço, ela é que melhor paga. A faixa salarial dela é muito boa. Aí ela influi no comércio, ela influi na construção civil, toda a cadeia da cidade, econômica da cidade, ela vai junto com a indústria. A indústria, salvo se houver alguma novidade assim, que vem sempre de Brasília, né? Mas eu acredito que não, porque ninguém é maluco, ela vai estar num crescimento muito bom. Piracicaba vai estar num período muito bom. Perfeito. E existe algum plano ou iniciativa em andamento pela Prefeitura para estimular ainda essa geração de empregos na cidade? A Prefeitura tem toda uma cadeia de cursos, treinamentos, certo? Então nós temos feira de empregabilidade, temos PCD, né, que é para pessoas com deficiência, o Empretec, que é para mulheres, temos, olha, são tantos, mas são muitos cursos, e também a Prefeitura, de acordo com a demanda, se ela não tem condições de fazer, ela contrata. Então nós temos convênio com o Senai, Sebrae, a FUMEP, que é da própria Prefeitura. Então, inclusive as empresas que vêm para cá, quando elas têm dificuldade de demanda, a gente providencia junto a esses entes associados, esses parceiros, que possam criar cursos para que possa atender esse pessoal. Por isso é que nós temos muita gente vindo para cá. Euclides, existe um trabalho da Prefeitura também para atrair novas empresas aqui em Piracicaba, né? A gente vê que, nesse sentido, a cidade está se expandindo bastante, né? Sim, sim. Nós temos as próprias que estão aqui, que estão instaladas aqui em expansão. O caso da Clabin, já mudou para o Distrito Uni-Noroeste. Lá na Uni-Noroeste nós temos também a Cooper, a gente é uma empresa também com uma área enorme, mas é uma empresa já de biofertilizantes. Já entrou com toda a documentação aqui na Prefeitura, uma empresa grande. Nós temos uma agora que anunciou a semana passada, essa semana, aliás, certo? A sua instalação aqui no nosso distrito, em Piracicaba, certo? Um investimento de 100 milhões, para iniciar a operação dela já em setembro do ano que vem. Uma loucura, mas quem tem dinheiro consegue fazer, certo? Já operar já com 150 funcionários, já de imediato. Nós também fizemos um investimento alto aqui no aeroporto, que é para atender essas demandas dessas empresas que estão chegando, porque elas também necessitam de agilidade. A Hyundai, por exemplo, passou a fabricar os motores delas aqui, certo? Câmbio e motores aqui. É uma expansão enorme, ela investiu, não me lembro agora, mas foi milhões de dólares. Então, isso tudo é porque a Prefeitura, Piracicaba, oferece as condições, né? As condições de mão de obra, as escolas, né? As parcerias que tem aqui, e também os incentivos que a gente dá para as empresas que vêm. Não são incentivos, vamos dizer assim, olha, você vem aqui, nós vamos descontar imposto de você, não, nada disso. Dá incentivos de construção, incentivos da área, certo? Então a gente faz uma coisa bem democrática, sem prejudicar os municípios vizinhos, mas a gente oferece condições e os que vêm aqui sabem que eles vão encontrar aqui um campo fértil para eles trabalhar. Houve um tempo que dizia que Piracicaba era o fim da linha, porque a Serra de São Pedro parava na cidade. Aí veio a Rodovia do Açúcar, a extensão da Bandeirante, Limeira, Rio Claro,
se liga a Anhanguera, a Washington Luiz, certo? E nós temos a Castelo Branco perto aí, certo? Temos um aeroporto aí perto. Isso tudo veio trazendo a cidade. Agora nós estamos fazendo o Rodoanel também, que vai ligar a União Noroeste, vai facilitar muito, tirar o trânsito dos caminhões pesados do centro da cidade para levar lá nas indústrias, que são poderosas, certo? Nós temos lá uma previsão de, acho que 1.000 caminhões diários naquela região da União Noroeste. É trânsito para caramba. Isso é uma das coisas que a gente conversou muito com essas empresas que veio aqui, principalmente com essa gestante. Eles tinham toda essa questão de como a gente vai fazer, como é que é a logística, como é que a gente faz para sair por aí. Por isso é que o aeroporto também foi um dos objetivos do prefeito, a gente colocar o aeroporto, porque você pode ter carga, tudo pelo aeroporto, passageiro, certo? E essa logística aqui, que nós estamos no meio, aqui no centro de São Paulo, praticamente, uma região boa, mas ligado aqui, Washington Luiz, Anhanguera, Castelo Branco, Rodovia do Açúcar, certo? Porque Castelo Branco também você anda aqui, 40, 50 minutos você está lá. E você sai aqui também, aqui até Paraná, Marília, você vai até lá na barranca do Rio Paraná, aqui saindo aqui, Charqueado, São Pedro, e vai embora. É uma malha muito boa mesmo. Isso, as empresas vêm porque ela precisa ter essa garantia, né? Ela tem que ter a segurança jurídica do município também. Não vamos falar de segurança jurídica do federal, porque lá é diferente. Mas aqui, quando você passa um terreno, você doa um terreno, ou que ele compra um terreno, você dá a ele as garantias, né? Que ele pode construir lá, que ele pode operar lá, certo? Então, com as licenças de CETESB, bombeiro, tudo isso é muito importante. O setor de serviço lidera a geração de empregos, com um saldo positivo de 400 vagas. A nível federal e estadual, o mesmo setor gerou mais de 71 mil novos empregos no Brasil, sendo mais de 37 mil em São Paulo. Outros setores que tiveram um saldo positivo em outubro foram a indústria, com 64 vagas, seguido da construção, com 22 vagas. A agropecuária teve o saldo negativo, assim como o comércio, que, segundo o secretário, deve receber uma melhora em novembro, com a contratação de temporários. Em termos de perfil, entre os 396 novos postos de trabalho em Piracicaba, 312 são mulheres e 84 são homens. Por grau de instrução, mais de 62% das contratações foram de pessoas com o ensino médio completo. Questionado, Euclides relatou que os impactos da pandemia no mercado de trabalho já foram superados. Não, foi superado já em 2021, já foi superado. Não é que superou 100% em 2021, mas tinha uma demanda reprimida e a gente voltou para o trabalho, certo? E aí foi um crescente muito grande, certo? Essa demanda, as indústrias, o comércio, e aí todos passaram a operar já a todo vapor. Só que houve uma, como é que eu poderia dizer, uma troca de emprego. O home office foi muito grande nesse período, certo? Durante a pandemia. Durante a pandemia, mas mesmo depois da pandemia continuou na área de serviço. Por isso é que a área de serviço tem sido um destaque, certo? Quando houve a pandemia, aí fecha-se o comércio. E aí também a indústria não tinha encomenda. E aí começa a uma ameaça de dispensa. Vamos dispensar funcionário e tal. Nessa época eu era presidente de um sindicato patronal. E aí a gente fez um acordo com o sindicato, antes mesmo do governo federal. O acordo dos sindicatos trabalhadores aqui, de home office, banco de horas, e afastar pessoas com mais idade. Certo? Fica afastado e depois lá na frente a gente vê como é que vai fazer. Se fica em férias, se é um período de férias, se é banco de horas, o que vai fazer. Isso proporcionou que Piracicaba, acho que foi a cidade que menos desemprego teve. Porque você segurou o emprego, porque é muito difícil você recuperar depois um talento que você tem na sua empresa, trabalhando lá, você manda ele embora porque você está sem condições de pagar ele, e aí de repente você volta, como voltou, né? Depois da pandemia, voltou aquela demanda de peça, de mercadoria, enfim, tudo que se diz a indústria, o comércio,
E aí você não tinha mão de obra. Então isso segurou, isso foi muito bom. Aí o governo federal entrou até com alguns empréstimos para pequenas empresas, que foi uma piada, porque não tinha dinheiro. Houve dinheiro para bem pouca gente. Não sei se vocês se lembram disso, que havia um valor até 80 mil, para 300 mil você precisava ser mais. E foi uma piada, porque os primeiros que chegou no primeiro dia foi na Caixa, no dia seguinte não tinha mais dinheiro. Mas essas ações que ele tomou, realmente reforçando aquilo que a gente já havia feito aqui, ajudou muito, 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 muito segurar o emprego. As empresas poderem respirar um pouco. Para quem enfrenta dificuldades na hora de conseguir um emprego, é importante buscar cursos para se requalificar no mercado de trabalho, para estar pronto quando a vaga surgir. Então, a formação, as escolas profissionalizantes que nós temos aqui têm atendido isso. Nós temos 2 escolas Senai, nós temos a FUMEP, temos a FATEC, temos a escola de Engenharia Federal, né, federal. Tudo isso formando gente para atender essas empresas. Então, essa é uma demanda por profissionais assim. E as empresas vêm porque sabem que aqui vai encontrar. É o caso dessa USM que a gente conversou com eles aí. Eles esperam encontrar esses profissionais aí. E se não estiver pronto, a gente também dá um jeito de arrumar para eles, de aprontar para eles. Faz convênio. Eu me lembro quando veio a Hyundai aqui, a Escola Senai preparou um curso de alunos só para atender a Hyundai. Foram, acho que 3 meses trabalhando para treinar, porque não era você vai utilizar vai ser um engenheiro, mas ele tem movimentos de mão, manual, e foi preparado tudo pelo Senai, que a gente acabou arrumando. Eu não estava na prefeitura na época, mas houve um esforço da prefeitura, dos sindicatos metalúrgicos, sindicato patronal, todos se uniram para poder atender. Bom, para quem está procurando emprego em Piracicaba, na prefeitura tem o CAT, pode vir aqui, né? O CAT é o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Eu acho que o caminho mais correto para quem está procurando emprego é ele frequentar as feiras de empregabilidade que a prefeitura faz, também e fazer um currículo enxuto, porque é muito comum as pessoas fazer aqueles currículos cheios de fantasia, e aí o RH olha e não contrata, certo? Ele olha e não contrata. Então, pedir para alguém, aqui a prefeitura, se vir aqui, no CAT eles fazem esse currículo, ensina a pessoa a fazer um currículo, com tudo certinho. Eu acho que é esse o caminho, não tem muito caminho. E o caminho principal é requalificar, né? Se ele não tiver estudo nenhum. Aqui pelo próprio CAGED a gente vai ver que os que estão mais empregados são segundo grau completo. Isso é fundamental também para quem está procurando emprego, ele tem uma instrução. Senão ele vai estar sempre num emprego ruim, ganhando pouco e sempre de mal com a vida. Ele tem que realmente se qualificar, tem que fazer um esforço adicional. E para isso tem muitos cursos de graça. A própria prefeitura acaba arrumando para que ele faça, no SEBRAE, no SENAI. O ano todo tem aí. Eu até me perco, porque são tantos que a gente faz, e eu acho que é esse o caminho. Tem que estar procurando vir, ter um currículo enxuto, fazer uma especialização, se não tem um segundo grau, pelo menos fazer algum curso paralelo nessas escolas que eu falei aí que tem, são gratuitas, certo? E aí levar o currículo e ser feliz, ter vontade de trabalhar. Isso é muito importante. Luiz Fernando Fischer Dutra, músico há 35 anos. Atualmente trabalha com carteira assinada, mas já passou 15 anos trabalhando informalmente, como autônomo. Ele conta sua trajetória e os desafios que encontrou até o novo emprego. Bom, na verdade, a minha trajetória profissional passou por diversos tipos de trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos 15 anos, na época podia, e eu tinha carteira assinada. Eu comecei como professor de violino e eu já tinha um registro em carteira. Aí fui para São Paulo fazer faculdade e lá eu ingressei como um cargo em comissão na Prefeitura de São Paulo, tocando numa orquestra do Teatro Municipal.
E depois que eu saí, depois que eu, né, pedi a exoneração desse cargo, eu comecei a trabalhar de forma informal. Então eu prestava serviços tocando em casamento, dando aulas, tocando em eventos, tocando às vezes em alguns conjuntos em que as pessoas se reuniam para prestar algum serviço, e eu recebia, às vezes assinando um recibo, né? Às vezes de forma totalmente informal, só recebendo, e foram muitos anos dessa forma, né? Mais ou menos. Quantos anos? Foram mais ou menos de 15 a 20 anos, né? Minto, dessa forma foram aproximadamente 5 anos, até que as orquestras começaram a exigir o MEI, o microempreendedor individual. Então eu me tornei um prestador de serviços, tive que abrir o MEI, e aí eu comecei a um trabalho formal, mas ainda de forma autônoma, né? Não é um tipo de trabalho que te dá alguma garantia. Então eu prestava um serviço num mês, às vezes ficava 2, 3 meses sem ter nenhum tipo de serviço assim, então era uma forma bastante insegura ainda de trabalho. Como MEI, eu atuei durante uns 15 anos mais ou menos, e até que recentemente eu tive essa oportunidade de voltar para o mercado de trabalho de forma formal, né, registrado, com carteira assinada e com todas as garantias que esse tipo de trabalho nos dá. Faz 8 meses que eu comecei nesse trabalho formal, né, para minha surpresa essa oportunidade, porque eu estou com 52 anos de idade e dentro dessa carreira musical é algo muito difícil, né, porque todos os anos tem muitas pessoas entrando no mercado de trabalho, tem muita gente com muita qualidade, com muito vigor, né, vamos dizer assim, começando o seu trabalho. E quando eu recebi esse convite, né, tive essa oportunidade do Instituto Formar para integrar o quadro de professores, tendo mais de 50 anos, foi uma oportunidade maravilhosa, né, e para mim foi muito bom de eu ter que voltar a me enquadrar nesse tipo de serviço, né? Quando a gente é autônomo, você é o seu patrão, né? Você tem as suas liberdades, mas que também não é muito seguro. Isso não é muito bom. Se você não tem uma disciplina, não tem uma série de responsabilidades, enfim, muitas vezes você quebra a cara, né? E quando você está no mercado de trabalho formal, você tem que se enquadrar dentro aí dos padrões da empresa, você tem os valores, você tem as normas. Então isso é uma forma de você se rever, se readequar, se readaptar. E para mim está sendo uma experiência muito boa mesmo. Eu acho que é muito importante a gente estar atualizado. A gente vive num mundo em que tudo se transforma muito rápido. Hoje nós temos um tipo de tecnologia, um tipo de especialização, e você vai ver que no próximo ano isso já vai estar superado, já vão ter coisas novas. Então, conforme a gente vai amadurecendo na idade e na carreira profissional, a gente não pode estar contente com aquilo que a gente aprendeu no passado. A gente tem que estar se atualizando sempre. No mundo da música isso não é diferente, acredito que como toda e qualquer profissão, né, a gente tem que estar ativo, tem que estar estudando, tem que estar praticando sempre, buscando essas novas formas de produção, as novas formas de mercado mesmo, de relações comerciais, de relações pessoais. Então, conforme a idade vai avançando, a gente tem que buscar energia para estar atualizado, para estar aprendendo. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, aí que a gente começa a decair. Então, para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de idade, claro que é mais difícil entrar no mercado de trabalho, mas não é impossível. Se você está sempre atualizado, se você busca informações, busca aprender sempre, com certeza a pessoa vai conseguir sucesso aí na colocação.